Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta para dar continuidade à resolução de questões. O tema de hoje, dentro da física, é trabalho, energia e potência. E eu trouxe para vocês uma questão da UFRJ que envolve os conceitos de trabalho da força-peso, trabalho de uma força F, plano inclinado com decomposição de forças e ainda nos brinda com a pergunta de qual a aceleração do bloco num plano inclinado. Tenho certeza que será muito útil para vocês. Bom, vamos adentrar agora na questão. Um plano está inclinado em relação horizontal de um ângulo θ cujo seno é igual a 0,6. O ângulo é menor do que 45 graus. Um bloco de massa m sobe nesse plano inclinado sobre a ação de uma força horizontal F, de módulo exatamente igual ao módulo de seu peso, como indica a figura. Supondo que não haja atrito entre o bloco e o plano inclinado, calcule o módulo da aceleração do bloco. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ainda resolva. Calcule a razão entre o trabalho WF da força F e o trabalho WP do peso do bloco, ambos em um deslocamento no qual o bloco percorre uma distância d ao longo da rampa. Eu tenho uma força F que o valor dela é igual a massa vezes a gravidade. Essa força é horizontal aplicada num bloco de massa m que está num plano inclinado de ângulo θ. O seno desse ângulo é 0,6 e nesse plano não há atrito. Com esses dados, o que nos é pedido? Qual a aceleração do bloco e qual a razão entre o trabalho da força F horizontal e o trabalho do peso, quando esse bloco sofre um deslocamento no plano inclinado de um valor igual a d. Vamos primeiro calcular a aceleração. Antes de aplicarmos a lei de Newton, temos que entender qual é o sistema de forças que atua sobre o nosso bloco de massa m. Ora, atuam sobre o corpo, além dessa força F, horizontal, o peso e a força normal, todas representadas em preto. Ocorre que, num plano inclinado, nós usamos o eixo Y perpendicular ao plano e o eixo X paralelo ao plano. Tanto o peso quanto a força F não estão nem perpendicular ao plano, nem paralelo ao plano. Como nós vamos fazer então? Vamos decompor tanto o peso, que vocês já estão mais acostumados, quanto essa força F. Lembra vocês que esse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado, coincide com esse ângulo que o peso faz com a perpendicular ao plano. Também lembra vocês que esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ que essa força F horizontal faz com o plano inclinado. Trata-se de ângulos correspondentes. Em que isso nos importa? Ao decompor o peso, nós vamos ter uma componente na direção do plano inclinado e uma componente perpendicular ao plano inclinado, Px e Py. Px vale mg seno θ. Py vale mg cosseno θ. E com relação à nossa força F, a componente horizontal é F cosseno θ. Como F é igual ao peso, nós vamos ter que o Fx vai ser igual a mg cosseno θ. E o Fy, mg seno θ. Então, ao decompor as forças, nós temos Px igual a mg seno θ, Py igual a mg cosseno θ, o que é um resultado convencional, Fx mg cosseno θ, Fy mg seno θ. Ora, nós temos seno e nós temos cosseno. O seno é dado, 0,6. E o cosseno? Nós vamos ter que render bênção à matemática. Vamos aplicar a relação fundamental. Matemática e física, física e matemática se combinam perfeitamente. A relação fundamental nos diz seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ora, seno ao quadrado é 0,6. Vou encontrar o cosseno de θ. 1 menos 0,36 igual a 0,64. Retirando a raiz quadrada, temos que o cosseno de θ é igual a 0,8. Uma vez que nós já temos o seno e nós temos o cosseno, poderemos estimar quanto é o Px e quanto é o Fx. Nota que o Px vai ser mg seno, o seno é 0,6. O Fx vai ser mg cosseno,
sendo que o cosseno de θ é 0,8. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque claramente o fx é maior do que o px. E o que isso importa? Quando eu aplicar a segunda lei de Newton no eixo x, como o fx é maior que o px, a força resultante vai estar dirigida para cima do plano inclinado. E ela será dada pela subtração de fx com px. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Fx é mg cosseno θ, px é mg seno θ, que é igual a ma. Podemos cortar as massas e chegaremos a esse resultado aqui. A é igual a g que multiplica cosseno θ menos seno θ. Cosseno θ é 0,8, seno θ é 0,6 e o g foi dado na questão, é 10 metros por segundo ao quadrado. Efetuando as contas, vamos encontrar que a aceleração é igual a 2,0 metros por segundo ao quadrado. Matamos o item A, mas ainda resta o item B. O que é pedido no item B? A razão entre o trabalho da força F e o trabalho do peso. Vamos primeiro encontrar o trabalho da força F, depois encontrar o trabalho do peso e dividir um pelo outro, de forma a encontrar a razão. Quem é o trabalho da força F? O trabalho da força F é o produto da componente da força na direção do deslocamento. Ora, a componente de F na direção do deslocamento é Fx. Afinal de contas, o bloco se desloca no eixo x. Nós vamos ter que o trabalho de F é Fxd. Fx é mg cosseno θ. Nós vamos ter mg cosseno θd. Vamos agora para o trabalho do peso. Ora, o bloco, ao subir uma distância d no plano inclinado, também percorre uma distância h na vertical. Qual a relação entre d, que ele percorreu no plano, e h, que é o quanto ele subiu na vertical? Nós temos um triângulo retângulo, no qual o seno de θ é igual a h sobre d. Logo, h vale d seno θ. Por que isso é importante? O trabalho do peso na subida é menos mgh. Ora, menos mgh vai ser igual a menos mg vezes o h, que é d seno θ. Então, eu já tenho o trabalho da força F, já tenho o trabalho da força peso, eu vou dividir a força F pela força peso. Trabalho de F sobre trabalho de peso vai ser igual a mg cosseno θd sobre menos mg seno θd. Cortam-se as massas, corta o g, corta o d, eu vou ter apenas a razão de cosseno θ por menos seno θ, que é 0,8 menos 0,6, que nos permite finalizar a questão com o valor de menos 4/3. Lembrando que sinal negativo vem porque o trabalho do peso na subida é sempre menos mgh. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma questão. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem assistindo às nossas aulas e nos acompanhem por esses canais que estão aqui embaixo. Curtam, compartilhem, mandem suas dúvidas. E eu peço só uma coisa. Repitam comigo, eu vou passar. Forte abraço a todos.